Olá, boa noite. Inscrições abertas para o concurso nacional de canto que homenageia Edmar Ferretti, professora da Universidade Federal de Uberlândia. No Senado, parlamentares iniciam análise dos destaques após a aprovação do texto base da reforma da Previdência. E o STF vai decidir repasse de fundo da Lava Jato para estados da Amazônia. Hoje vamos entender o que são considerados jogos de azar perante a lei brasileira e refletir sobre os impactos psicológicos de quem tem compulsão por jogos. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Cantores brasileiros com idade entre 18 a 35 anos podem concorrer a prêmios no primeiro concurso de canto Edmar Ferretti. O repórter Júnior Caritel traz mais informações. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de canto Edmar Ferretti. Eu vou conversar agora com a Daniele Rocha, que é a proponente do projeto e que vai explicar para a gente como que surgiu essa ideia, Daniele. Então, esse concurso ele surgiu da ideia do projeto La Ferretti. Ele foi realizado em 2016 e 2017. É um projeto aprovado pela Lei de Incentivo pela Prefeitura de Uberlândia. Então, eu tive a ideia de criar um concurso com o nome da professora Edmar, que é a professora que fundou o curso de canto na universidade. E quem é que pode se inscrever? Então, homens e mulheres entre 18 e 35 anos, de Uberlândia e de todo o Brasil, de região. Agora eu queria que você destacasse a premiação, essas pessoas que ficarem classificadas, o que elas vão ganhar? Então, o primeiro lugar, R$ 2.500, segundo lugar, R$ 1.500, terceiro lugar, R$ 1.000 e um prêmio especial chamado Camargo Guarnieri, que é o nome do compositor, que elogiou muito a professora Edmar e que é um grande compositor com obras lindíssimas. Então, queremos premiar alguém aí também para esse prêmio. Isso, para quem tem interesse, as inscrições já estão abertas. Pode entrar pelo site www.edmarferretti.com.br e fazer a sua inscrição até dia 20 de setembro. Ok, muito obrigado pelas informações e também pela participação. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. O Senado aprovou nesta quarta-feira o texto base da reforma da Previdência, com 18 votos a favor e 7 contra. Agora, nesse momento, os senadores passam a analisar propostas que visam mudar o conteúdo principal. Após a conclusão dessa etapa, a PEC seguirá para o plenário do Senado. A proposta só será aprovada se tiver os votos de pelo menos 49 dos 81 senadores nos 2 turnos. Logo após a votação do texto base, o colegiado aprovou uma emenda já. Essa proposta é do líder do MDB, o senador Eduardo Braga, que prevê que nenhuma pensão deverá ter valor abaixo de um salário mínimo. Atualmente, uma portaria do governo federal já prevê isso. No entanto, os senadores querem assegurar essa condição na Constituição brasileira. Ainda falando sobre política, num país com os cofres públicos em dificuldade, uma fortuna está à espera de uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. 2,5 bilhões de reais recuperados pela Operação Lava Jato, depositados numa conta vinculada à Justiça Federal de Curitiba, são alvo de disputa entre parlamentares, secretários de Justiça e governadores dos estados que compõem a Amazônia. Confira. O assunto voltou à tona durante os 2 dias de discussões entre governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal e ministros. O dinheiro recuperado pela Lava Jato para combater as queimadas na floresta. A ideia é usar uma parte, 400 milhões de reais. Prioritariamente para combater queimada e desmatamento ilegal no plano emergencial, mas parte desses recursos nós queremos também focar no que nós chamamos de planejamento estratégico para a Amazônia no desenvolvimento sustentável. A decisão está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E não são apenas os governadores da Amazônia que estão de olho nos 2,5 bilhões de reais do acordo homologado entre a Justiça Americana, o Ministério Público Federal e a Petrobras.
A Procuradoria-Geral da República barrou a pretensão da Força Tarefa de criar uma fundação para gerir os recursos. Recentemente, a Câmara dos Deputados pediu parte do dinheiro para o Fundo Nacional de Educação e também para pesquisas. E os secretários estaduais de Justiça e Administração Penitenciária também passaram o pires. Querem recursos para melhorar a estrutura dos presídios. Nos Estados Unidos, uma parte do dinheiro proveniente das multas aplicadas pela Justiça é destinada às autoridades que atuam no combate à corrupção. O restante é incorporado ao Tesouro Nacional. O valor, então, é aplicado de acordo com as prioridades definidas pelo Congresso americano. O professor de compliance diz que este modelo, adotado em outros países, evita o conflito de interesses. Com isso você evita essa destinação casuística dos recursos. Raramente a gente vê uma discussão como tem acontecido no Brasil de grupos específicos tentando, de certa maneira, utilizar esses recursos conforme as suas necessidades, porque isso é um debate para ser feito dentro do parlamento, que é o órgão democrático por excelência. Em destaque no JU, hoje vamos entender o que são considerados jogos de azar perante a lei brasileira. Você conhece o jogo de pôquer? No Brasil, o número de adeptos cresce a cada ano. Aqui em Uberlândia existem casas de jogos e a nossa equipe de reportagem foi lá conhecer. Confira na matéria feita por repórter Júnior Caritel com imagens de Lucas Guerreiro. Cartas e mais cartas. Fichas de todas as cores e valores. Essa imagem já nos remetem aos jogos. Hoje em dia, é fácil encontrar lugares onde o pôquer é praticado. Em Uberlândia não é diferente. Neste espaço acontecem até campeonatos. E tem gente que sai daqui com dinheiro. É considerado um esporte da mente equiparado ao xadrez. Então ele é um jogo de estratégia, um jogo que envolve uma série de outras coisas, além de sorte, como o povo pensa, né? O Giovanni, conhecido como Mojave, começou a carreira de jogador em 2013. De lá para cá, ganhou e também perdeu várias partidas. Mas relembra o primeiro grande acerto onde pôde comprar até uma moto. De primeiro momento, a gente não tem um lucro imediato, né, muito grande. Mas com o passar dos anos, como eu jogo desde 2013, tive boas premiações e consegui comprar até um veículo, uma moto, na época uma bis, com o primeiro grande torneio que eu premiei, que eu ganhei. Esta dupla de empresários também possui uma casa de pôquer na cidade. Foi jogando com amigos que tudo começou. Com o passar do tempo, a brincadeira virou empreendimento. Nossas mães começaram a reclamar do barulho, né? Começou a reclamar que estava vindo muita gente ali no fundo de casa, ficava até tarde. E aí a gente teve a ideia de alugar um espaço e fazer um clube ali, para recreação mesmo, para a galera ir ali, descontrair. E assim foi. Em 2015 a gente alugou um espaço, aproximadamente uns 50 metros quadrados, pusemos uma mesa lá e começamos. E quando a gente percebeu, cada dia chegando mais gente, e a gente foi vendo que o negócio foi ficando sério. E em 2018, né, a gente veio para esse lugar aqui hoje. Contamos aí com estrutura de uns 300 metros quadrados, mais de 8 mesas, jogos todos os dias. Dedicação, habilidade e estratégia são alguns dos segredos de quem quer ser um jogador de pôquer. Não como todo mundo pensa, que simplesmente precisa ter sorte ou azar. Não, basta você querer e gostar. Por quê? O pôquer hoje em dia todo mundo vê como um jogo de azar, mas na verdade ele é um esporte. Então depende só de você, de querer se divertir para você conseguir jogar. Há várias histórias relacionadas ao pôquer. Uma delas é que o jogo é considerado de azar, mas quem trabalha no ramo desmente essa informação. Em 2007, quase todos os tribunais a gente conseguiu provar que era um esporte da mente mesmo, que não dependia de sorte, que não era um jogo de azar. Então a gente não é enquadrado em jogo de azar. Hoje todas as casas no Brasil estão legalizadas. A expectativa, segundo profissionais da área, é que o número de jogadores de pôquer no Brasil ultrapasse os 10 milhões de pessoas até 2020. E vale lembrar que é necessário ser maior de idade. Tirando isso,
qualquer um pode jogar. É um esporte, é uma brincadeira, é uma diversão. Então eu acho que todo mundo devia perder esse preconceito e vir jogar pôquer. No estúdio do JU hoje recebemos o Dr. Clóvis Mesiano, advogado. Boa noite. Boa noite, Patrícia. E também o Eduardo Santos, que é psicólogo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Bom, gostaria de começar para a gente entender sobre esse assunto. Como que a lei brasileira define jogos de azar? Hoje o jogo de azar é tudo que depende da sorte, né? É o que a legislação define como sendo jogo de azar. Hoje ela se encontra na Lei de Contravenções Penais, né? E existe também um projeto de lei que é do senador Ciro Nogueira, que está lá no Senado para poder aprovar ou não os jogos de azar. Então, se contar com a sorte, todo jogo que conta com a sorte é considerado contravenção penal. E o descumprimento dessa regra, o que implica? Por ser contravenção penal, né, ela implica, se for primário, uma transação penal, né? Porque a contravenção penal é considerada crimes de pequeno potencial ofensivo. Então, são crimes que não são punidos com reclusão, né, não da prisão. Porém, a prática, né, associada a recursos ilícitos, né, pode ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Excelente. Bom, e por que jogar, apostar, Eduardo, é tão viciante? Então, na verdade, o jogo por si só não é necessariamente viciante. A gente tem que entender que depende muito da relação da pessoa com o jogo, porque se o jogar fosse necessariamente viciante, todas as pessoas que têm contato com ele se viciariam, ficariam viciadas. E a gente sabe que não, algumas pessoas conseguem até se profissionalizar, como a gente viu, né? E outras não, outras realmente se desestruturam emocionalmente. Então existe aí um padrão que a gente poderia chamar de chave fechadura, é um encaixe. A pessoa que é susceptível a viciar e o mecanismo do jogo que muitas vezes é criado para atrair a pessoa e algumas pessoas realmente desenvolvem um exagero, uma obsessão para aquele tipo de prática. No caso do pôquer, né, que já é legalizado no nosso país, e aí, como a gente viu os empresários dizendo, depende não só da sorte, mas sim de estratégia, lógica, né, raciocínio. Nesse caso, os jogos são positivos, né? E tem gente que realmente que vive disso. São profissionais que vivem de jogos. Isso. É possível ter uma relação saudável, ter um equilíbrio no jogo. Só que do ponto de vista da saúde, dos critérios do vício em relação ao jogo, por exemplo, que ele está classificado no manual diagnóstico dos transtornos mentais, não necessariamente ser de sorte ou não é um critério para identificar se vai ter o vício. O jogo por si só, independente de ter sorte ou não, a pessoa desenvolver um exagero, uma obsessão por aquilo, porque a gente sabe, por exemplo, que tem a aposta, que tem o dinheiro envolvido, tem o status, às vezes é a única coisa que a pessoa entende como lazer dela. Então, independente de ter sorte ou não, isso não vai ser um critério utilizado para falar se a pessoa tem um problema, um vício com aquele jogo. Muito bom. No caso dos jogos que são ilegais no nosso país, mas nós sabemos que é fácil, né, de serem encontrados, como o jogo do bicho, né, tão antigo. Nesse sentido, Dr. Clóvis, como que a gente pode entender esses negócios no nosso país, né, esse momento de... Será que alguns jogos vão voltar a ser legalizados, como o bingo, e alguns outros tipos de jogos que já existiram, que ainda permanecem, mas na ilegalidade? Hoje tem... No país, o único jogo que eu entendo como de azar que é legalizado é a Loteria Federal, né? E que as filas estão sempre enormes, né? Enormes, né? Todos os dias. Mas é interessante porque o sorteio hoje, eles são permitidos, né? Inclusive através de títulos de capitalização, né? E quem regulamenta isso daí, autoriza, é a SUSEP, né? Que é a Superintendência de Seguros Privados, né? Agora, essa questão do jogo do bicho, ela é antiga, né? Inclusive clássica, inclusive normalmente ela vem associada a alguma atividade, né, ilegal, né? Então, é interessante. Em outros países, né, Europa, Estados Unidos, né, existem os jogos legais e tem os jogos ilegais também, né? Casas de apostas, né, tem as legais e tem as ilegais. E hoje isso daí ramificou no país inteiro, né? Essa espécie de utilização
de tecnologia de aposta. Exatamente, olha só, este ano algumas casas de bingo passaram a funcionar em São Paulo com autorização da Justiça. Instituições que tratam de dependentes, por outro lado, dependentes de jogo, têm percebido um aumento na procura por tratamento e ajuda. Veja na reportagem. Eles vivem um dia de cada vez. Eu só sentia prazer numa coisa, em jogar. O anonimato é uma proteção. Estamos convencidos de que jogadores como nós são portadores de uma doença progressiva. Nosso objetivo principal é parar de jogar e ajudar outros jogadores compulsivos a fazerem o mesmo. No Brasil, os jogadores anônimos existem desde 1993. A data coincide com a entrada em vigor da Lei Zico, que autorizou o retorno dos bingos, proibidos desde o governo Dutra. A licença, no começo, era apenas para financiar entidades esportivas. A Lei Pelé permitiu sua administração por empresas privadas. As casas de bingo se espalharam pelo país e voltaram a ser proibidas no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu fui uma jogadora de casa aberta, as casas fecharam, ficaram as casas clandestinas, eu continuei jogando nas casas clandestinas, entendeu? Apesar da proibição desde o começo deste ano, algumas casas voltaram a funcionar, como esta que visitamos em São Paulo. Elas conseguiram liminares na Justiça. Argumentam que estão a serviço de entidades filantrópicas com renda beneficente. Um dos bingos que funciona com autorização judicial fica aqui na zona sul da capital paulista, bem perto, menos de 1 quilômetro, de um dos locais onde se encontram jogadores compulsivos que lutam para ficar longe das casas de apostas. A compulsão por jogo é muito grande, é uma coisa assim tão devastadora quanto o álcool e as drogas. O jogo compulsivo é considerado doença pela Organização Mundial da Saúde e há estimativas de que a dependência pode afetar até 13,5% da população do planeta. Algumas pessoas vão se dar muito bem em grupos de anônimos, algumas pessoas não vão se encontrar muito nesse lugar e vão preferir um tratamento mais sistemático, que tenha a figura de um terapeuta, que tenha a figura de um médico. E é bom que haja várias abordagens possíveis, porque a gente tem mais chance de cada indivíduo encontrar um lugar onde se dê melhor. Bom, agora, Eduardo, você como psicólogo, gostaria que você falasse como lidar com esse vício para quem já percebeu que não consegue parar de jogar. Na verdade, essa primeira parte de admitir que é um problema, geralmente, clinicamente falando, é a parte mais difícil. Então, se a pessoa já reconheceu isso, porque muitas pessoas não aceitam, apesar de todos os prejuízos, se ela já reconheceu isso, isso é fundamental, foi um primeiro passo importante. Neurologicamente falando, o vício em jogar, o jogo patológico, ele é muito parecido com o uso de alguma substância, dependência de alguma substância, por exemplo, o álcool. Muita gente que não entende, às vezes acha que é um desvio de caráter, alguma coisa assim, mas na verdade é uma doença mesmo para algumas pessoas. E aí existem gatilhos. Então a pessoa que quer reduzir ou, na verdade, não se envolver mais nesse tipo de situação, né, que ela não consegue ter o controle, porque não adianta ela achar que vai conseguir ter o equilíbrio lá na hora, porque não vai, né? Sendo que é uma doença, um transtorno, ela tem que saber os gatilhos que levam ela a iniciar o jogo. E como eu disse, o mecanismo do jogo, ele é feito para atrair a pessoa. Então existem marketing, existem promessas, né, facilidades que atraem a pessoa. Mas geralmente os gatilhos principais em qualquer vício, inclusive nesse, é a ansiedade. A pessoa ela é ansiosa, ela tem alguma carência emocional, e ela não desenvolveu uma outra maneira, um outro repertório comportamental para lidar com isso, sempre no jogo. Então, por isso é um exagero, é obsessivo. E também o meio social. Na verdade, essas pessoas geralmente elas têm o grupo do jogo ou o grupo das pessoas que convidam e que levam, que conduzem, que incentivam para o jogo. Então, esses dois gatilhos, se a pessoa começar por aí, já é uma grande mudança. E como perceber, às vezes, os familiares, né, muito dinheiro envolvido, causa sempre desconforto familiar quando começa a gerar problemas sérios, né, principalmente financeiros. Ouvir esses familiares seria o primeiro, né, percepção da pessoa de que ela realmente tem problema? A família geralmente ela vai demorar um pouco para identificar, porque existe a princípio, né, porque a pessoa ela
dorme um dia sem estar viciado e acorda no outro dia viciado. É um processo, é uma progressão. Então, a família vai perceber quando realmente estiver dando muito prejuízo para a pessoa ou até na família inteira. E a família vai tentar ajudar, mas geralmente a relação está tão desgastada que às vezes a própria pessoa que precisa de ajuda, ela não vai conseguir se beneficiar tanto do apoio da família. Então, assim, é lógico que a família tem que tentar dar um suporte, né, adequado, mas a pessoa reconhecer, o ideal é que ela procure uma ajuda profissional. Com certeza. Porque vai saber abordar isso melhor e ajudar mais, porque realmente é uma dificuldade muito complexa. Agora, a título de curiosidade, foi criado no Rio de Janeiro um grupo de apoio a viciados em jogos de azar, da mesma forma que existem os alcoólicos anônimos, né? E para atender pessoas que não moram no estado do Rio de Janeiro, eles criaram um grupo, eles fazem conferências pelo Skype. Quem tiver interesse, basta enviar um e-mail para contato@grupojaonline.com.br. Então, enviar e-mail para contato@grupojaonline.com.br. São os jogadores anônimos, tá? E eles vão poder dar informações das reuniões, os horários que eles fazem via Skype. Então, agora voltando a falar com o Dr. Clóvis sobre economia. Sabemos que, apesar de ter toda essa questão delicada, né, pode virar um caso de saúde pública, sim, né, se a gente aumentar o número de jogadores compulsivos no nosso país, mas ao mesmo tempo é uma atividade muito rentável, né? Está em Las Vegas, né, como a grande capital do mundo, sim, né, de jogos. Sim. Países vizinhos nossos como Uruguai, Argentina, já tem os cassinos liberados. O Brasil já teve os cassinos Paraguai também. Paraguai. E muitos brasileiros vão jogar fora, né? Sim. Viajam justamente para ter esse tipo de lazer. Você acredita que no Brasil o retorno, porque vai voltar a ser discutido no Senado, essa questão, seria importante economicamente para o país a gente aprovar novamente a legalização de alguns jogos que hoje são proibidos? Sim, para a economia sim, em virtude da fomentação de arrecadação de impostos, né? Que poderão ser empregados em favor da sociedade, né? Administrado de forma correta, né? Volto a dizer, né, existe o projeto, né, que é de autoria do senador Ciro Nogueira, de 2017. Então, está parado no Senado, né, a gente depende aí dessa tramitação junto à Casa de Leis, né. Bom, agora é hora de a gente saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quinta-feira. Quinta-feira quente e parcialmente nublada em Uberlândia, mínima de 20 graus e máxima de 33. Em Patos de Minas, céu encoberto por nuvens a partir da tarde. Termômetros marcam entre 20 e 32 graus. Dia nublado também em Monte Carmelo. A mínima fica 18 graus e a máxima 33. Quinta-feira, predominantemente ensolarada em Ituiutaba. A temperatura mínima fica 19 graus e a máxima 39. Em Prata, a quinta-feira deve ser nublada, com mínima de 17 e máxima de 35 graus. Bom, e um professor do curso de História do campus do Pontal acaba de publicar um livro sobre o processo de formação dos professores de História e o exercício da docência nas escolas públicas. Saiba mais no nosso quadro de hoje, Campi Avançados. Eu sou Arthur, autor do livro Ensino de História na Escola Pública, Percursos e Práticas de Currículos no Ensino Fundamental, recém-publicado. O livro é resultado da minha dissertação de mestrado, defendida no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Uberlândia, e expressa uma trajetória de pesquisa com o ensino de História, em que eu procurei investigar quais as concepções, quais os valores que orientam as práticas dos professores de História na escola pública, para pensar de que maneira esse ensino está organizado, né? Direções ele segue, o que ele pretende fazer. Então, acho que de um lado tem um exercício investigativo, um exercício de pesquisa, e de outro lado é um trabalho orientado por essas premissas políticas. Hoje estamos falando sobre vícios em jogos de azar.
mas ao mesmo tempo a possibilidade da legalização de alguns jogos em nosso país. Dr. Clóvis, nós estamos chegando ao fim também, mas eu gostaria de ouvir as considerações finais. Vocês acreditam que podemos sim ter um marco regulatório de jogos no Brasil? O que precisa avançar? Eu acho que é possível, inclusive eu acho que a medida mais cabível seria fazer um plebiscito para que a população, o cidadão, ele decida se ele quer isso ou não, mas em contrapartida uma legislação que regulamenta, mas também que endurece quanto a utilização de recursos ilícitos, né, empregados nos jogos, né, que no caso seria a lavagem de dinheiro. Perfeito. Eduardo, e suas considerações também? Sim, o alerta, né, agora para quem... É o que o colega Clóvis falou, né? Acho que a coisa tem que ser bem estruturada, tem que ter uma regulamentação bem feita, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas poderiam se beneficiar desse tipo de prática legalmente, sem ter um problema, outras poderiam vir a desenvolver algum vício e se prejudicar emocionalmente. Então, acho que é uma questão complexa que a gente não esgotaria só com os profissionais do direito e da psicologia, com certeza. Mas eu acho que é a partir realmente da seriedade, levar a sério. As famílias que têm pessoas, né, com esse problema têm que levar a sério também, porque pode se tornar uma doença. Mas sendo bem regulamentada e estruturada, eu imagino que exista um caminho possível. Excelente. Muito obrigada, viu, Eduardo, pela sua participação, todas as informações compartilhadas aqui. Dr. Clóvis também, muito obrigada. Eu que agradeço a você e o Eduardo. Obrigado. Bom, e o Jornal da UFO desta quarta-feira fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Obrigada pela audiência. Eu te espero amanhã. Tchau.